people! E aí? Eu fico mais perto da câmera, assim, fico com a testa toda iluminada. Vamos ver se assim melhora. E aí, meus amores? Bom dia, Paulo! Diminui um pouquinho assim, vamos ver se rola. E aí? Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo que tá aqui. Bom dia, Paulo. Dani já tá aí, já vou te chamar. Bom dia, Zezito. Tudo bom? Cadê os gatinhos? Gente, seguinte, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa live. Eu tô aproveitando que o marido vazou, foi resolver uma coisa na rua, o escritório é só meu. E aí eu fico aqui aproveitando esses intervalos dele para poder fazer as lives, dar as aulas, gravar conteúdo, enfim. Então, preciso aproveitar cada segundinho aqui. De repente, Orlando, isso aí, muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Oi, Lalo, beleza? E aí, enfim, deu uma sacada. E semana passada eu falei, bom, faz tempo que eu não faço live, né? Faz tempo que eu não venho ao vivo aqui. E vamos retomar essas lives, já que as coisas estão, né, meio off esses dias, então resolvi retomar. Vamos fazer um teste, vamos ver como isso vai rolar. E hoje a ideia aqui é fazer um FAQ, um Frequently Asked Questions, muito chique, perguntas e respostas, né? A gente vai fazer uma troca aqui. A minha convidada de hoje é a Dani, que é lá de Brasília, de Sobradinho, né, Dani? A Dani é uma das minhas alunas aqui no curso para grupos e a gente vai fazer um bate-papo. Eu vou tirar algumas dúvidas da Dani sobre operação de grupos e a gente vai conversar um pouquinho. Então deixa eu só colocar a Dani aqui. Pera lá, Dani. O perfil da DC Travel, que é a agência dela. Vou só... Aê! Bom dia! Bom dia. Tudo bem? Tudo. Olha que mulher bonita, gente. Falo pra ela. Essa é uma princess. Princess Obrigada. 22, com esse rostinho. De Moana ou de Pocahontas, Dani? Não sei. Ai, ai. Gente, então essa é a Dani. A Dani é da DC Travel, que é o nome da agência dela. Ela tá lá em Brasília. A gente se encontrou o ano passado no evento que aconteceu lá, que foi bem bacana. E aí eu quis fazer esse bate-papo aqui, por quê? Porque às vezes a dúvida que a Dani tem pode ser a mesma dúvida que você tem aí, né? E aí a gente vai falar um pouquinho disso. Mas antes, Dani, eu queria que você se apresentasse, que você falasse um pouquinho de você. Conta aí a sua... Me conta sua vida. Me fala a sua história. Gente, meu nome é Daniele, eu sou advogada, né? E eu parei de exercer mesmo a advocacia quando a minha filha nasceu. Ela já vai fazer 5 anos esse mês. E no final de 2019 eu decidi abrir uma agência, né? Porque para mexer com o que eu sempre gostei, que são as viagens, e é o foco mesmo na Disney, que é a minha verdadeira paixão. Eu acho que o maior erro foi ser no final de 2019, né? Porque aí veio 2020, veio a pandemia. Ai, que Aí o que eu estou coisa. fazendo mesmo é estudar. Não, mas no fim... Estudar para especializar, né? Porque vender nesse período ainda estou um pouquinho com medo. Não, mas não fica com medo, não. Oi, Fábio, oi, Marcinha, para todo mundo que tá chegando aí, oi, Regina. Eu acho que de verdade, eu gosto sempre de ser muito otimista com as coisas, né? Lógico que de vez em quando eu preciso que alguém me puxe de volta, né? Ó, terra para o Luciana chamando. Mas eu gosto de pensar que tudo tem um motivo de acontecer, a gente se fortaleceu, a gente teve a oportunidade de estudar muito, de aprender muito e principalmente aprender com os erros, né? Aprender com tudo aquilo que não funcionou. Então agora a gente está muito mais fortalecido para seguir. E agora que Orlando está aberta, né? Os parques estão abertos, a gente tem pelo menos carta verde para vender, que antes era mais complicado, mais difícil, porque nem isso a gente podia, né? E agora não, agora a gente tem pelo menos essa liberação aí, fica um pouco mais fácil. Então, vamos pensar positivo, né? Vamos pensar que as coisas vão funcionar, porque se a gente fizer a nossa parte aqui, né, trabalhando bastante, encantando as pessoas, atendendo os clientes, uma hora a coisa vai, né?
Vocês estão... Vamos tentando e agora já na felicidade, porque nesse carnaval eu vendi meus primeiros ingressos Disney, Ó, gente. que maravilha! Parabéns! Isso aí, muito bem. Bom, vamos lá então, Dani. Vamos falar um pouquinho das suas dúvidas aí. Só para contextualizar, pessoal, para quem não me conhece, está chegando agora, eu sou Luciana Ribeiro, sou expert em operação de grupos e o meu intuito aqui é mostrar para vocês que sim, é super possível trabalhar com os seus próprios grupos, né? Tem muita gente que sonha em seguir de Orlando, eu quero ir levar as pessoas, fazer, né, fazer as pessoas felizes, realizações e tudo isso é muito mágico, muito bonito, mas você não precisa depender, né, da aprovação de uma empresa, de um processo seletivo. Para aqueles que têm o desejo de levar os seus grupos, é possível fazer isso com a sua própria agência, com o seu próprio trabalho, né? E a Dani é uma dessas pessoas. Então, é para isso que eu tô aqui. Duas lindas. Oi, Dê, tudo bom, amor? Lindona. Outra, amei o cabelo novo dela. Bom, então vamos lá, Dani. Suas dúvidas, vamos bater papo, vamos falar aí. Primeira. Vamos lá que eu tenho colo. Eu queria saber com quanto tempo antes a gente tem que começar a preparar o grupo e com quanto tempo a gente começa a divulgar ele para venda. Tá. Bom, vamos lá. A gente tem duas questões aqui, né? Que a primeira delas é você divulgar, você preparar, você fazer material, tudo isso você pode fazer no momento que você decidiu fazer o seu grupo. Nada impede que você já comece a falar dele, já comece a esquentar o público, já comece a falar com as pessoas. O que vai acontecer é que se você estiver fazendo isso muito antes da data prevista para o seu grupo, pode ser que você ainda não tenha o preço atualizado, né? Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, tarifas para esse ano e alguma coisa de tarifas para o ano que vem. Mas eu ainda não tenho, por exemplo, os preços de 2024, né? Até lá eu tenho um longo período. Então, eu posso falar do grupo, posso programar a viagem, mas eu não vou ter o preço exato. Então, o que a gente costuma fazer? A gente faz um preço baseado nos valores mais próximos que a gente consegue, né? E aí a gente deixa bem claro para o cliente no fechamento que pode haver um reajuste, tá? E óbvio, isso também vai numa cláusula contratual, explicando que devido à antecedência com a qual ele está fechando, pode ser que sim exista um reajuste, e se ele estiver ciente e ok, é tranquilo. Como que a gente vai fazer? Então, por exemplo, digamos que a Dani vai fazer o grupo dela em julho de 2024, né? Ainda não tem tarifa para julho 24. Tem tarifa para julho 23? Não sei se tem. Tem tarifa para julho 22? Opa, para 22 tem. Então, eu vou me basear nas tarifas de 22. Vou colocar uma gordura em cima. Então, já vou me preparar e deixar um adicional, né? Pensando lá na frente nos reajustes. E vou começar a trabalhar esse preço. Vou fazer um parcelamento bem bacana. Por isso que é legal trabalhar antecedência. Porque quanto antes você começa a vender, mais parcelas o cliente tem para pagar. E se você tem mais parcelas, o valor da parcela diminui, o que te ajuda na hora de negociar a venda, né? Então, imagina, é mais fácil o cliente pagar várias parcelas com valor pequenininho que cabe no bolso dele, do que ele ter que pagar, pum, né? Aquela parcelona grande, ou pagar à vista, faltando 3 meses para a viagem, né? Então, o que a gente costuma fazer é, a gente começa a divulgar, vai esquentando o público. Mesmo que seja para daqui a 2 anos, não tem problema. Você pode começar a trabalhar as pessoas aí. Então, vai esquentando, vai esquentando. Assim que você tiver condições de ter os preços que sejam para 22, né? Que é esse ano, pensando lá em 24. Monta um preço, coloca uma gordura em cima e taca-lhe pau. E vai vender, né? Desde que o cliente entenda que pode haver um reajuste, você está segura, né? E aí é ótimo que você comece, porque aí você dá bastante parcelamento, bastante espaço, dá para a pessoa se programar, dá para a pessoa pagar com tranquilidade, você consegue fazer esse trabalho rodar, né? E já começar com seus grupos. Entendi. Agora falta coragem. Não, não, então, ó, vamos lá. O mais difícil é o primeiro cliente. É o primeiro, porque o primeiro vai puxar os outros. Se você estiver trabalhando, por exemplo, com adolescentes,
as amigas querem viajar juntas. Então, se você conseguir fechar a primeira, as outras acabam vindo no flow, porque elas não vão querer viajar separadas, né? Então, o mais difícil é fazer a primeira. Depois que você fez a primeira, aí a coisa vai andando, tá? Então, você precisa mais da primeira vez do que da coragem. Coragem vem no processo. Então, vamos lá para a segunda. Segunda. Como é que a gente faz se um grupo, ele tem que sair, por exemplo, eu sou de Brasília, né? O grupo vai sair de Brasília. E se eu tenho passageiros em outros estados, eu tenho que fazer eles virem para Brasília para sair todo mundo junto? Tá, primeiro ponto aqui a gente precisa entender assim, da onde vai partir o seu aéreo internacional. Então, vamos supor, eu sou de Londrina, no Paraná, sabe disso. Eu trabalhei muitos anos morando em Londrina. E os aéreos internacionais não saem de Londrina, né? O aeroporto de Londrina é desse tamanho assim. Então, a gente tinha que primeiro definir o aéreo internacional, que geralmente sairia de Guarulhos, né? E aí a gente adicionava o trecho doméstico entre Londrina e Guarulhos. Se o seu aéreo internacional sai de Brasília, é tranquilo. Se a maioria do grupo estiver em Brasília, aqueles que forem de fora de Brasília, sim, vão ter que ir até lá para poder embarcar. E aí você pode vender um adicional desse aéreo, seja qual for a cidade que ele está saindo, né? Então você pode vender um adicional desse aéreo até Brasília, e aí de lá todo o grupo se reúne e voa, tá? Agora, se você tiver, por exemplo, metade do grupo, né? Metade está num lugar e metade está no outro. O que é que vai determinar de onde vai ser essa saída? A melhor condição do aéreo. Porque às vezes você tem uma saída que está com um voo maravilhoso de outra cidade, só tá caro pra caramba. Se tá caro, ninguém vai pagar. Então você precisa entender aí qual é o melhor custo-benefício. Esse voo saindo desse lugar aqui tá com valor legal? Tá com boas conexões? Tem bons horários de voo? Eu consigo, por exemplo, fazer as pessoas chegarem a tempo, né, das suas cidades até o internacional? Então, a gente determina que esse voo aqui é o voo principal e as pessoas que lutem para ir para lá. Porque também não adianta nada você ter um voo que sai dali, mas que é inviável para metade do grupo, né? E essa escolha, Dani, você tem que levar em consideração, por exemplo, quanto tempo, qual é a distância, como que as pessoas, vamos supor, do interior, vão se deslocar para chegar até o seu aeroporto principal. Às vezes você coloca lá um voo que sai 10 horas da manhã. Né? Às vezes a gente tem voos diurnos saindo de Campinas, por exemplo, que eu estou bem pertinho aqui de Viracopos. Para a galera que está no interior, chegar em Campinas nesse horário é inviável. Ela tem que vir um dia antes, dormir em Campinas, para daí estar no aeroporto na hora do check-in, porque se o voo é às 10, ela tem que estar no aeroporto pelo menos às 7. Então tem esse custo a mais, porque ela vai ter que chegar na noite anterior, se hospedar, dormir, para daí ir para o aeroporto, né? Então, você tem que levar em consideração que é um horário bom de embarque, que permita a todas as pessoas chegarem no aeroporto e qual o melhor custo-benefício dos voos que você tem disponíveis. E onde Tá, tá a então maioria? é inviável e alguém separado, né, do grupo encontrar em Orlando. Então, se for adulto, dá. Possível é. Mas acho que você usou a palavra certa. Não é viável. Porque, assim, o menor desacompanhado tem que ir acompanhado com guia, isso a gente não discute, não. Essa é a única opção que ele tem, né? O adulto, por ser adulto, a gente ainda pode oferecer para ele a possibilidade dele voar separado e chegar lá em Orlando. Beleza. Acontece que você não sabe se esse adulto fala inglês, se esse adulto já teve experiência de viagem antes, se é uma pessoa insegura, se é uma pessoa meio perdida, que não, né, não entende muito. Porque se é um adulto que está acostumado a viajar, que fala bem inglês, que se vira, tranquilo, aí dá. Agora, é uma pessoa que você não sabe qual é a bagagem dela. É a primeira vez que ela está viajando para o exterior, não fala inglês, aí é inviável que você faça esse voo dela sozinho. Aí é melhor que todo mundo se reúna, né? Você explica para ela o benefício dela sair junto com o grupo desde o primeiro ponto de partida e ela vai junto com você. Porque aí, pelo menos ela fica mais segura e aí você tem condição de atender essa pessoa com mais tranquilidade também. Tá bom. Certo? Entendi. Certo. Um bom grupo, ele tem que ter no mínimo quantos dias lá em Orlando? O seu grupo é um grupo de lazer? A maioria das pessoas está indo pela primeira vez? Então, a gente tem mais ou menos, assim, para esse perfil,
um roteiro básico de, sei lá, 10, 11 noites. Porque pensa você, a gente tem 4 parques temáticos da Disney, né? Não estou considerando nenhum aquático de lá. Aí a gente tem um complexo universal que hoje, né, a gente tem 2 temáticos e um aquático. Se você for no verão, vale a pena incluir o Volcano Bay, por exemplo. Se você for no inverno, dá para tirar esse dia do Volcano. No futuro, a gente vai ter mais um parque, né? A gente vai ter mais um para visitar. O Thiago está dizendo aqui 3 meses. Boa resposta. Também quero. Adoraria. Mas então assim, você considera um dia para cada dia de parque, né? Aí você ainda tem o SeaWorld e caso você vá incluir o Busch, que fica em Tampa, você tem que considerar mais um dia. Então assim, a gente está falando aqui de pelo menos 8 parques. Seriam, teoricamente, 8 dias lá, né? Aí se você considerar que eles vão querer fazer compras, né? A gente pode colocar em mais uns 2 dias entre compras, Disney Springs, outras atividades. Então, por exemplo, na temporada de inverno, jogos de basquete, NBA, né? No verão, parques aquáticos ou festas. Então, se você considerar um roteiro aí de pelo menos 10 noites, você tem um mínimo, assim, não vou dizer um mínimo aceitável, né? Acho que isso varia muito de público para público, mas o básico dá para fazer com 10 noites. E a gente considera 10 noites, né? E aí a quantidade de dias conforme os voos. Se você tiver, de repente, voo noturno, você sai um dia, voa essa noite, chega lá. Então, são 2 noites. 2 dias, aliás, né? Para ida e depois mais 2 dias para volta. Então, a gente está falando aí de praticamente 15 dias de viagem, sendo que 4 são de aeroporto, né? Mas aí, pelo menos 10 noites seria o ideal, Dani, para dar tempo, assim, de conhecer o básico. Mas tem uma coisa que é importante levar em consideração, que é o perfil do seu grupo. Seu grupo é um grupo de família, vai ter criança pequena, será que tem necessidade de ir para Busch Gardens lá em Tampa? Porque, né, as coisas que a gente vê da parte do safari, dos animais, a gente consegue ver um pouco no Animal Kingdom também. E se eles não vão à montanha-russa, quer dizer, não tem assim tanta coisa para fazer com famílias e crianças pequenas. Agora, será que eles não gostariam, de repente, de visitar um Legoland, né? Um parque que agora tem as atividades da Peppa também, né? Eu vou confessar, eu gosto da Peppa Pig. Assistiu, ó, anos de Peppa Pig, né? O Thiago fez uma pergunta importante aqui também. Tem perfil de grupo que aguenta vários parques seguidos sem descanso, né? Nem os adolescentes, que geralmente são mais cheios de energia, dão conta, porque eles querem dormir até tarde, eles querem ficar acordados até tarde, depois no dia seguinte não aguentam porque tá morrendo de sono. Então, assim, a gente precisa desse descanso também, né? Mas vai muito do perfil. Tem grupo que quer ir, mas não tem muita grana. Então, assim, eles vão ter que fazer escolhas. Eles vão fazer um programa de 7 noites, vão ter que abrir mão de algum parque, inevitavelmente. Mas ainda assim vão aproveitar a viagem, né? Então, acho que vai um pouco da sua região, do público que você está querendo atender, o que eles estão acostumados, normalmente, quanto eles pagam nas viagens de férias que eles fazem, seja para um resort no Nordeste, para algum destino na América do Sul, né? Qual é o poder aquisitivo? Então, acho que isso influencia também. Entendi. Vamos lá. É muito difícil fazer um grupo misto, tendo menor desacompanhado, tendo família, várias pessoas diferentes juntas. É uma grande aventura. Aliás, lembrando do Fábio aqui agora do livro, é uma grande aventura. Assim, Dani, o que acontece? Quando a gente está começando, que é o seu caso, né? Você vai fazer o seu primeiro grupo. Você vai vender para o que vier. Tem família? Vambora. Tem adolescente? Vambora também. Vambora, vamos juntar essa galera e fazer. Né? Porque você está no momento do seu negócio em que você precisa fazer, independente de quem vai estar no seu grupo. Lá você que lute para dar conta de todos os interesses ali. Mas, com mais maturidade no negócio, né, com um pouco mais de tempo fazendo, você consegue começar a direcionar um pouco mais, tá? O que acontece? Quando o grupo é misto e você tem, por exemplo, adolescentes desacompanhados e famílias com crianças muito pequenininhas, os interesses são naturalmente bem diferentes, né? E aí você precisa de ajuda,
de pelo menos mais um guia com você, que é ideal, nunca faça você sozinho, pelo amor de Deus. E aí vocês vão se dividindo para que, no momento em que, vamos supor, você tá no Magic Kingdom e vai todo mundo na Space Mountain. Os adultos com os pequenininhos não vão, mas eles podem ir, de repente, na atração do Buzz, que tá ali do lado. Eles podem ir, né, no TTA, que é aquele que fica passeando ali em volta. Tem outras atividades naquela área que eles podem fazer com mais ou menos o mesmo tempo. Então, quando você tem a necessidade de juntar todo mundo, você vai trabalhar com o quê? Com guias que te ajudem a se dividir no parque nesses momentos. Não vão ser dois grupos separados. É um grupo que vai caminhar junto, mas que nas áreas de atividades vocês vão acabar separando. Então, vai numa montanha-russa, naquela área ali, o que é que dá para fazer com as famílias e crianças? Aí você divide, tá? Agora, se você puder direcionar, o ideal seria ter um grupo de família com crianças pequenininhas separado dos adolescentes, tá? Por quê? Porque o ritmo é diferente. A criança tem necessidades diferentes. E às vezes a gente precisa... Eu tenho a Rafa com 5 anos, né? Às vezes a gente precisa fazer umas pausas que num grupo mais, né, mais punk, mais ligadão, a gente não consegue fazer. Vira e mexe acontece. Você tá na fila com a criança e aí na hora de chegar na atração ela fala, quero fazer xixi. Né? Aí você perde a fila toda e vai fazer xixi. Então, assim, tem coisas que a gente precisa fazer com mais calma. A alimentação é uma preocupação, né? Parar para reaplicar protetor solar é uma coisa que você tem que fazer e leva mais tempo. Então, tudo é mais demorado. Se você puder separar, ideal que separe. Agora, se não der para separar, aí que pelo menos você tem a ajuda de um outro guia capacitado para poder se separar de você sempre que for possível e vocês poderem fazer essa divisão das atividades. Mas, no geral, o grupo anda junto. Mesmo transporte, mesmo horário para almoço, mesmo restaurante, tudo que é, né, possível fazer coletivamente, vai fazer, tá? Mas, assim, não é fácil. Eles precisam se integrar bastante. E aí também vai muito de como você lida com as pessoas, qual é a sua postura, porque tem grupos que vão tretar ali, tem grupos que vão um adotar o outro. A mãe da família adota a molecada quer brincar com as crianças e assim eles vão indo. Cada grupo é uma caixinha de surpresas. Então, é uma aventura. Não deu para entender. Eu fiz, por enquanto, só essas 4 perguntas. Tá. E tem mais alguma dúvida? Alguma coisa que você queira saber? Quando a gente vai... Quando eu vou poder ir, por favor? Tá certo. Dani, uma das coisas que eu queria te falar é o seguinte. Você falou da coragem, né? Falta coragem e tal. O que você tem a perder? Aí se eu for perguntar pra você, o que você tem a perder? Não sei. Não sei, eu tenho muito medo, acho que por causa do início da pandemia, que mesmo vendendo coisas internas, deu problema, eu tive que tirar dinheiro do meu bolso para passageiro viajar, então acho que esse é o maior medo, porque ainda bem que era interno, né? Se fosse Orlando, como é que eu ia pagar? Tá. Bom, vamos lá. Para todas essas coisas a gente tem solução. Você trabalhar com bons parceiros, com operadores que te deem esse suporte, por exemplo, você consegue, né? De repente, se precisar pegar um reembolso, né? Você precisar de um crédito, alguma coisa, você tem um pouco mais de suporte. Outra coisa, você é advogado, né? Por mais que você não exerça, você sabe disso, você sabe como procurar, né? E dar respaldo para os clientes no sentido de, olha, eu não sou a responsável por resolver essa, né? Por pagar por isso aqui, mas eu posso te ajudar a encontrar caminhos para a gente correr atrás disso juntos, né? Essa vantagem você tem a seu favor, tá? Problema a gente sempre vai estar sujeito a ter. Mesmo que dê tudo certo, todo mundo embarque, que seja tudo lindo, lá pode acontecer alguma coisa que alguém não vai gostar e que, infelizmente, você não vai poder agradar a todos, tá? Então, assim, o risco sempre vai existir. O problema sempre pode acontecer. Não quer dizer que vai, mas pode. Então, quando você aceita isso na sua cabeça, quando você entende que, beleza, eu tô lidando com risco, né?
fica um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve. Por quê? Porque se você já sabe que isso vai acontecer, você também tem condição de se preparar para o caso de acontecer. Então, quais são os possíveis problemas? Aí você pode listar, faz esse exercício. Quais são os possíveis problemas que eu posso enfrentar tendo um grupo? Ah, eu posso ter que cancelar e pagar do meu bolso. Beleza, então qual é a solução para isso? Ter dinheiro. Então, se você já sabe que você tem que ter dinheiro, ok. O que eu posso fazer para ter esse dinheiro? Ah, qual é o outro problema? Pode, sei lá, alguém ficar doente no grupo. Então, para se alguém ficar doente, eu preciso de quê? De assistência médica. Como que eu faço isso? Tendo um bom seguro. Então, a solução está aí. Entende? Quanto mais você pensa nos riscos, mais você consegue se preparar para eles. Né? E aí, quando você entende que para tudo isso tem solução, o que é que você tem a perder? Faz sentido? Faz total sentido. Né? Só que assim, enquanto não sair, né, ali da sua zona de conforto, enquanto não sair ali daquela caixinha, né, você nunca vai saber. Por quê? Tem um risco, mas também tem um benefício. Você pode não correr o risco, mas você também não vai desfrutar daquele benefício. Você não vai ver um olhinho brilhante, você não vai ver o passageiro chorando emocionado, você não vai ver o sorriso, você não vai se divertir com ele, você não vai viver tudo aquilo que você deseja viver estando com os seus clientes lá na Disney. E aí, o que pesa mais? Né? O que pode ser mais triste para você não viver essas coisas ou ter que passar por um possível problema que eu nem sei se vai acontecer mesmo? Né? Verdade. Então, beleza. Vamos descontrair, que a gente já falou bastante de coisa séria aqui, né? Papum, assim, pensa rápido. Quero saber qual é a sua atração preferida. Não é da Disney, é a Sheikra no Busch Gardens. Eu adoro. Eu falo que eu curto pra caramba essa, é muito boa. Ó, o Thiago falou uma coisa legal aqui, ó. Tudo que é novo assusta, mas não mudar é sempre pior, né? O não mudar é você se conformar com aquilo que você já conhece, sabendo que aquilo vai ser sempre assim. Eu adoro pensar desse jeito também, Ti. Valeu pela contribuição aqui. Comida preferida? Uma só. Isso é bem, sabe, um gosto peculiar, porque eu vejo que muita gente não gosta a turkey leg. Eita. Não é que eu vou dizer assim que não é que eu não gosto, é que eu trabalhei fazendo esse negócio, né? Eu ficava, às vezes, ali fazendo a turkey leg, aquele cheiro. Quando você sente uma vez, é uma delícia. Quando você sente várias vezes o dia inteiro, dá uma cansada, assim. Então, a turkey leg eu passo. Uma sobremesa que você não fica sem, assim, nas suas viagens. Eu acho que o pineapple float. Aí, tamo junto. Aí, tamo junto. E você sabe que tem várias versões dele, né? Em lugares diferentes. Pois é, eu vi ontem a Cami postando que agora tem de laranja, de morango, de um monte de coisa, eu nunca provei. Tem vários, é uma delícia. Eu sou a louca do pineapple float. E aí, se você tivesse que escolher, assim, só um parque, eu só posso ir para Orlando para um parque, dessa vez só vai dar para um, eu tenho que escolher um. Qual? Magic Kingdom. Magic? Acho que eu iria para o Epcot. Eu provavelmente... Eu acho que não é pelas atrações, por nada, é só pela magia. Eu acho que eu iria para o Epcot. Ou se bobear, iria lá para o Universal, assim, um parque to parque, sabe? Daí você dá uma despertinha, o parque pega to parque aí, bom. Maravilha. Personagem que você mais gosta? A Bela. A Bela? Por que você gosta da Bela? Ai, porque eu sou apaixonada por aquele desenho. Você também quer mais do que uma vida no interior? Sim, com certeza. É isso aí, muito bem. Por último, vamos ser, não vou dizer vamos ser polêmicas assim, né? Mas é aquela atração que você dispensa, para não dizer não gosta, odeia, se é que é possível odiar alguma atração lá. Ai, meu Deus. Não sei. Não sei, uma que eu não... Eu tenho uma que eu não lembro o nome de jeito nenhum, que fica no SeaWorld, que eu passei muito mal. É. Que é tipo
simulador, mas é bem antigo, e ele treme demais, eu saí quase vomitando. Eu não lembro o nome dela. Era o Ártico, que tinha você tinha um voo de helicóptero que ele parava assim no Esse gelo. mesmo, eu saí passando muito mal, acho que seria esse. Essa é um clássico de passar mal. Nossa, Assim. Eu também passo horrível. mal. Eu fico assim no Star Tours. E é uma tristeza, porque eu adoro Star Wars. E aí eu gosto de ir, de ver as coisas diferentes. E toda vez eu passo mal, eu fico rindo. Então já tem que levar o Vonal, sabe? Já tem que ir meio preparado, assim, para não passar mal. Wild Arctic. Wild Arctic. O Vini tá lembrando aqui. Eu tô me esforçando. Se o Patal tivesse aqui, ele ia ver que eu estou me esforçando para o inglês sair bonitinho, né? Dani, obrigada, meu amor. Obrigada pela participação. Eu acho que quando a gente divide, né, dúvidas assim e perguntas e respostas, a gente pode estar ajudando outras pessoas também. Então, se vocês gostaram de lives assim, deixa eu saber, me fala que dúvidas vocês têm, como que a gente pode ajudar vocês. Semana que vem volto aqui com mais alunos, com mais pessoas trazendo dúvidas para a gente falar um pouquinho de operação de grupos. Certo? Certinho. Muito obrigada. Obrigada, meu amor. Obrigada mesmo. Gente, obrigada pela presença de vocês. Um beijo e até a próxima.